Então, nós temos aqui o nosso querido excelente Davi Costa já confirmando uma recessão, tá? Nós tivemos essa inversão da curva de juros. Eu posso pegar aqui e mostrar para vocês que aqui os juros de curto prazo, eles ainda estão pagando mais do que os juros de longo prazo. E não só pagando mais, mas mantendo uma tendência de alta mais forte. Ou seja, isso significa que se a gente pegar aqui os bonds de curto prazo, ou seja, o Tesouro Americano ele está pagando um rendimento maior para quem investe pensando no curto prazo, ou seja, para quem compra títulos de curto prazo, quem congela os dólares por 2 anos, beleza? Geralmente o que se sucede é o seguinte: os títulos de vencimentos de 10 anos, eles pagam mais. Por quê? Porque 10 anos para frente você tem um contexto de incerteza. Quando você tem incerteza pela frente e você quer pegar dinheiro emprestado das pessoas para que elas invistam no governo americano, na dívida americana, você paga um rendimento maior. Então, quando a curva está normal, a curva de crescimento está normal, geralmente os títulos de vencimento de 10 anos, eles pagam melhor, eles pagam um rendimento maior do que os de curto prazo. Quando os de curto prazo estão pagando maior, é porque o Tesouro Americano está precisando de dólares imediatamente. E ele está pagando e rentabilizando quem pagar e comprar esses títulos, essa dívida americana de curto prazo. Então, quando isso acontece, é num contexto de recessão, num contexto de queda, num contexto em que o governo está precisando enxugar, tirar, drenar dólares da economia para conter a inflação. Então, a inflação ela é um fenômeno que acontece com um excesso de dinheiro circulante na economia e você consegue tirar e drenar esse dinheiro, esses dólares de circulação que eles mesmos imprimiram durante o Covid, através da venda de dívida pública americana, tá? De curto prazo. Então, eles estão fazendo isso, e esse é o fenômeno de apertamento quantitativo. Bom, como nós temos ainda topos e fundos ascendentes no de curto prazo, isso significa que, além dele estar pagando um rendimento muito maior do que o de longo prazo, então o de longo prazo está pagando 3,80%, enquanto que o de curto prazo está pagando já 4,49% aí ao ano, nós temos o seguinte: se ele manter essa inversão da curva de juros, isso vai fazer com que o dólar ele se valorize novamente perante outras moedas, ele tenha uma atratividade perante outras moedas, e nós temos agora, recentemente, um enfraquecimento dessa tendência de alta, mas com manutenção da tendência de alta. Então, por exemplo, quando nós temos a média 8 semanal e os juros começam a querer ameaçar perder essa média 8 semanal, o dólar começa a ficar enfraquecido. Então, recentemente, nós vimos o dólar cair perante outras moedas, menos aqui contra o real, porque fizeram um L aqui no Brasil. Então, nós temos o seguinte, nós temos que romper agora, nos juros de curto prazo, a expectativa é que ele venha rompendo novamente, mais uma vez, só que tem um detalhe, de uma forma mais enfraquecida, ou seja, nós estamos nos aproximando não somente da recessão, mas da consolidação do fundo, o que pode... Eu acredito ali, pessoal, eu estou já avaliando que pode ser daqui a 3 a 6 meses, eu acredito que a gente vai chegar no fundo verdadeiro, né? E no rendimento máximo dessa taxa até metade do ano que vem, tá? Eu acredito ali que até agosto, talvez julho do ano que vem, a gente pode ver ainda o apertamento quantitativo acontecer. Por quê? Recentemente, deixa eu só ver aqui, recentemente nessa visão dura da autoridade aqui que eles estão falando, é que um dos presidentes do Banco Central americano, do Federal Reserve de St. Louis, o James Bullard, ele já é conhecido aí pelo mercado financeiro por ser um pouco mais agressivo nas suas falas, né? Ele disse que os aumentos de juros até agora tiveram apenas efeitos limitados na inflação, ou seja, ele ainda acredita que a taxa de juros vai precisar subir até um nível entre 6% a 7%. Então, se subir até 6, 7%, como ele está prevendo, né, como esse presidente do Banco Central de São Luís está falando, ele acredita que em algum momento, e todos nós acreditamos no mercado, que em algum momento nós vamos encontrar
o famoso pivô do Fed, né? Então, se a gente pegar aqui a análise do fundamentalista, quando é que vai acontecer o pivô do Fed, na minha opinião? O pivô do Fed vai acontecer quando a taxa de juros, ou seja, os juros pagos de curto prazo, vão pagar mais do que a inflação. Vocês viram que os últimos dados de inflação que vieram bem mais baixo do que ele finalmente começou a ter um efeito, o apertamento quantitativo finalmente começou a ter um efeito desejado, que é um efeito de contração econômica, né? Onde você viu lá o Facebook, né, outras empresas também anunciando que vão ter uma onda de demissões aí de mais de 10 mil funcionários. Então, é esse movimento que o Fed quer fazer. E nesse movimento de apertamento quantitativo, né, com elevação da taxa de juros, vai chegar um momento que, na minha opinião, a taxa de juros ela vai se encontrar mais alta do que a inflação. Quando isso acontecer, na minha opinião, vai chegar o pivô do Fed, que vai ser o fundo máximo de todos os mercados mais voláteis. Porque uma vez que ele mostrar arrefecimento, o que pode levar entre 3 a 6 meses para acontecer, esse movimento, né, de a inflação a cada mês que passa ela está caindo, a cada mês que passa a taxa de juros vai subindo, vai chegar um momento que a taxa de juros vai estar pagando, a de curto prazo vai estar pagando mais do que a inflação. Nesse momento eu acho que vai fazer o pivô do Fed e que a gente vai ter um movimento de novo depois de impressão de dólares. Então, o que me parece, o que eu estou conseguindo observar assim, é que até metade do ano a coisa pode ficar realmente ainda no vermelho, mas que da metade do ano que vem, ou final do ano que vem, mais precisamente final do ano que vem, eu acredito que nós podemos entrar de novo num movimento expansionista novamente, um movimento de impressão de dólares, pois a deflação vai começar a acontecer, acho que no primeiro semestre do ano que vem, tá? Então, em 2023 eu tenho essa expectativa de manutenção e continuidade do bear market, mas construção e consolidação de fundo, e 2024 começa a retornar os mercados a um contexto de alta infinita, né? Aquele contexto de enriquecimento novamente. Pelo menos essa é o que eu estou enxergando agora, pelo menos esse último dado de inflação que veio em 7,7%, que veio 0,3% abaixo do que estava sendo esperado pelo mercado, beleza? Então ele comentou sobre a necessidade de aumentar a taxa de juros de 6 a 7%. A gente já começou a observar nos gráficos do Bitcoin e do Ethereum picos de volume de compra e venda, consolidação. Isso geralmente mostra antecipação de formação de fundo, tá? Então nós já estamos começando a ter sinais de formação e consolidação de fundo nos gráficos. Isso que me chamou a atenção, esse grande pico de volume comprador e vendedor, na minha opinião, é uma tentativa do mercado consolidar fundo. Isso não impede de que o mercado vá continuar caindo aos pouquinhos, ainda um pouco mais. Eu espero que o sangramento ele diminua de intensidade ou que ele vá rápido de uma vez, mas faça um V-shape, que a gente chama um formato de V, de recuperação econômica em V, em breve. Mas eu ainda não sei se a gente vai ter mais uma porradinha ou se essa aqui foi a última porrada, porque nós já tivemos esse pico de volume aqui formando fundo, beleza?